Coisa boa, né? Uma virada de ciclo. Coisa boa, nós estamos vivendo novas expectativas. E são coisas corriqueiras. E que todos nós, cristãos principalmente, eu acho que também não fica, né, associado somente ao cristão, mas todas as pessoas criam expectativas sempre numa virada de ano, né? Quando vira um ano, a gente fica naquela, né? Não, agora vai dar tudo certo, né? Lembra você, no ano passado, 22 para 23, pode ser que deu tudo errado, 22, né? E aí vira o ano de 23 e a gente, não, esse ano vai dar certo, a gente faz planos, a gente faz projetos, né? Para que todos eles se concluam, né? No decorrer dos dias, dos meses, e a gente tem objetivos e propósitos, né? Para o final do ano se concretizar lá. E nem sempre isso acaba acontecendo, sim ou não? Sim ou não? Sim. E a gente às vezes então, o que sobra quando não dá certo? Lamento, né? A gente se lamenta, porque a gente se projetou, as coisas, enfim, por N motivos acabam não acontecendo, não dando certo. Então dá mais um novo ano, gira, dá um novo ciclo, né? E a gente novamente se projeta. Benção, Rocha, obrigado. A gente novamente se projeta para um novo tempo. A gente se projeta para um novo ciclo. Se tem coisa boa, né? A gente, quando vira o ano, dá uma sensação. Esse ano vai dar certo. Aquele projeto que estava na gaveta, esse ano vai ser ativado. Aquilo que nós nos preparamos como uma conquista vai acontecer. A viagem que nós tínhamos combinado, queríamos fazer, esse ano não deu, mas o ano que vem, agora esse ano de 2024 vai acontecer. E é muito normal, não é pecado, e nem tampouco errado, a gente liberar palavras de afirmação. Não, 2024, eu falei para alguns aí, não sei até se não botei no grupo do WhatsApp, vai ser o melhor ano da nossa vida. Você crê nessa noite? Diga amém. Amém. Aí você diz, pastor, mas todo mundo fala, porque todo mundo entendeu. A questão é, nós vamos correr para isso acontecer. Nós vamos fazer de tudo para que isso de fato aconteça. Porque está sobre a nossa responsabilidade fazer que esse novo ano, esse novo ciclo se torne o melhor ano de nossas vidas. O que nos dá a sensação, né, dessa virada, desse ciclo, dessa nova movimentação, termina o ano 2023, né? Há uma cultura nossa, de nós festejarmos o ano novo, né? Se está em família, pelo menos, se você não passou sozinho, espero que não, se estava com alguém do lado, você já, as primeiras palavras é o que? Você dá um abraço e diz o que? Feliz Ano Novo. Você está dizendo, em parte, eu declaro, eu desejo que você tenha um ano abençoado, por entre linhas, você está falando, eu espero que você tenha um ano de realizações, de sonhos, de projetos. Por quê? Porque você deseja o que tem de melhor para as pessoas que estão à sua volta. Então, quando nós estamos dizendo, né, feliz ano novo, né, você está profetizando que seja um ano de bênção para a sua vida, de conquistas e principalmente de realizações. Só que isso é relativo a um calendário que é dado para cada um de nós, ou para todos, enfim, porque é um ciclo que vai de um período de janeiro a dezembro que ele se encerra, mas todo dia é dia, né? É a mesma coisa, não muda. Muda a expectativa, muda a forma com que nós vamos nos comportar a partir daquele momento, com a próxima estação que está chegando. Porque o calendário também nos dá movimentações, principalmente como nós estávamos falando até esse prezado momento. Nós entramos, nós como igreja, né? Alguns usam a expressão férias, nós temos um recesso, que é um tempo que nós estamos recarregando as baterias, é um tempo para a gente passear, é um tempo para a gente celebrar como família. Mas férias, como a gente vai tirar férias de Jesus? Acho que já ficou muito claro, né? Nós como igreja falando que tudo aquilo que nós fizemos é um culto, porque tudo aquilo que eu cultivo é meu culto. Se eu cultivo uma boa amizade, se eu cultivo um relacionamento, se eu cultivo um ministério, se eu cultivo uma vida de movimentação na igreja, é meu culto. Então quer dizer o quê? Na verdade nós sempre estamos cultuando. E a questão é exatamente essa: como nós estamos fazendo a nossa vida para que isso defina-se como nosso culto. Se nós fôssemos perguntar, que não é o caso, como está teu culto com a tua esposa, maridos? Como está seu culto
No casamento, esposas com seu marido e vice-versa, marido com esposas. Como está seu culto? Pais com seus filhos. Como está seu culto? O que você cultiva? Como você está cultivando filhos para com os pais? Escola, trabalho, faculdade. Você consegue entender que a nossa movimentação, uma atitude de cada um de nós, é uma expressão daquilo que eu estou cultuando, porque eu estou cultivando na nossa vida? E o que eu quero levar vocês, com uma palavra que está no meu coração, é explanar uma narrativa que expressa exatamente isso, para que até mesmo nós não venhamos como seres humanos, que temos entendimento, mas levar as coisas muito no meio e num campo natural. Porque senão, nós vamos chegar para alguns, pode ser que você possa dizer para mim, pastor, 2023 foi o melhor ano da minha vida, glória a Deus por isso. Mas por certo, entender que nós somos homens e mulheres limitados, você não deve ter acertado tudo. É muito difícil você ter concluído todos os seus planos, todos os seus projetos. E a grande questão nessa noite é, que eu quero dar o start nesse ano de 2024. Se você fez uma autoanálise, se você, dentro de uma crítica, dentro de si, construtiva ou destrutiva, importa qual seja, daquilo que você entende como uma medida para a sua vida, você tem uma autoanálise. O que fez com que dessem coisas ou atitudes da sua parte, faltou ou que foi feito errado, que você teve resultados ou não obteve o que você esperou? Ou então o que, se eu perguntasse, você pudesse pontuar os resultados positivos daquilo que se tornou assertivo e qual foi a tua movimentação, o que você fez para que isso desse certo? Quando nós estamos falando sobre isso, exatamente dentro de uma movimentação de vida, o nosso culto, o que nós estamos cultivando. Às vezes você pode dizer, pastor, meu casamento não está bem. Por que talvez não está bem? Você já analisou? Depende, você diz, pastor, não tem sido legal os últimos dias, meu trabalho não está bem. Por que ele não está bem? Se você tem um colega que está do seu lado, o cara está bem, o cara está legal, o cara está rompendo, está recebendo a oportunidade, o que ele está fazendo talvez que você não está fazendo? Porque se nós não entendermos as coisas como igreja, como cristão, da maneira com que nós devemos nos comportar para uma vida diária, nós vamos ser sempre os homens e mulheres, os crentes que vão estar sempre no campo do chororô, do vitimismo, porque nós sempre vamos ter uma história triste para ficar contando. Nós sempre vamos estar no campo de uma vítima, de um alguém que diz assim, mas não ajuda, porque meu marido é não sei o que, minha esposa não sei o que, meus filhos não sei o que, o trabalho, o mercado. E nós como cristãos, a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Eu vinha falando ainda nessa semana com o irmão, e nós conversando agora nesse nosso retorno, que a gente também veio das férias, a gente sabe todo o cenário, tudo aquilo que está acontecendo como um pré-anúncio, dentro dos noticiários, e eu pouco me importo com tudo isso. Embora é bom a gente estar ciente das coisas, mas por que eu pouco me importo? Porque nós temos uma palavra de Deus sobre a nossa vida. Você crê? Diga amém. Amém. Ainda que pode tudo estar dizendo o contrário, mas nós, como filhos de Deus, temos uma palavra de Deus sobre as nossas vidas. E quando eu digo que eu não me importo, é porque eu ouso confiar em Deus. Então eu não estou preso a um calendário. Eu não estou preso a um novo ciclo, eu não estou preso a uma nova estação, porque a minha fé, a minha esperança, a minha expectativa continua sendo em Jesus. Em janeiro eu vou estar esperando em Jesus, em fevereiro eu vou estar esperando em Jesus, em março eu vou estar esperando em Jesus, em abril, maio, eu estarei até o dia 31 de 2024 esperando em Jesus, se Ele não me levar ou Jesus não voltar. Porque eu não estarei preso a uma movimentação de um ciclo, de um movimento em que a terra nos dá como uma melhor forma de conduta. Porque eu sempre estarei esperando no Senhor. Por isso que ao mesmo tempo a gente se enche de esperança, mas eu quero te deixar uma palavra bíblica para que seja algo rema para a tua vida. Onde você ouse acreditar que tudo que você precisa, tudo que você carece, toda a sua expectativa, toda a sua esperança não pode estar dentro de uma movimentação daquilo que o mundo está nos dando. Por isso que nós não vamos ter uma falsa esperança, virou o ano, agora vai dar certo, vai ser diferente. Por que vai ser diferente? O que você já começou o ano de 2024 fazendo diferente do que você fez no ano passado? Porque só declarar não basta.
Só ter vontade não basta. Só ter desejo para que algo novo aconteça não vai ser suficiente. É uma ilusão que muitos de nós às vezes acabamos passando. Esse ano vai ser diferente, mas por que que ele vai ser diferente? Por que que seu ano vai ser diferente de 2024 do que foi de 2023? Se você olhar, você está fazendo algo diferente ou está exatamente igual? Se você disser, pastor, na verdade eu tenho declarado, eu tenho entendido, mas eu não tenho feito nada, sabe que a partir desse momento de te ouvir falar, eu estou exatamente fazendo igual. Eu não estou me movendo para fazer algo novo. Se eu não me engano, eu não vou falar o nome do autor para não errar, é um americano, que ele diz, se você quer ter resultados diferentes, faça coisas que você ainda não fez. O que ele está querendo dizer? Se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas, vamos continuar tendo os mesmos resultados. E qual que é o problema disso? Nós não estamos satisfeitos com o resultado da nossa vida. Nós não estamos satisfeitos com aquilo que nós estamos vivendo. Há uma insatisfação no nosso coração. Eu estou falando com uma classe de pessoas que às vezes é bonito o diálogo. É bonito ver o brilho nos olhos dela. Porque ela se enche de esperança, mas infelizmente não está vocacionada em Jesus. São pessoas que elas estão batendo numa tecla, onde elas estão sendo porta-voz daquilo que uma televisão dá, do que uma mídia dá, do que uma rede social dá, um coach dá. Ele vai dar uma esperança para a sua vida dizendo, creia, é tipo assim como se estivesse concluindo um ano dizendo, está duro, está difícil, as coisas não andaram, mas espera, daqui uns dias vai ser ano novo, você vai ver, vai ser algo diferente, as coisas vão mudar, o mercado vai mudar, a situação vai mudar, e você agarra como uma verdade para a sua vida. Só que, se você parar para pensar, é uma palavra motivacional, mas ela não tem substância, porque, pensa comigo, o mês que vem, em fevereiro, vai ser exatamente igual como janeiro, em abril, em maio, em julho, vai ser exatamente igual. O dia, ele amanhece, e ele dá tarde, ele encerra com a noite, tem 24 horas, e todos os dias tem uma mesma batida, numa mesma situação, não muda, dia a dia. Noite a noite, não muda, o cenário é exatamente igual. Mas o que vai fazer com que nós venhamos obter, então, os resultados que esperamos? É dentro de uma organização com esperança e expectativa, no lugar certo, na pessoa certa, que é Cristo Jesus. E não mais nos baseando num calendário, numa palavra de alguém que não tem compromisso, principalmente uma palavra de muitas pessoas em redes sociais, pessoas que são profissionais na área da atuação, de ativar coisas muitas vezes dentro da pessoa, em que ele vai destravar coisas que nem muitas vezes a grande maioria vivem. São técnicas que eles aprenderam através de um estudo, e que você vai analisar a vida da pessoa, ele não é aquilo, é uma aberração. É a mesma coisa, por entre linhas, e dizer, seja honesto, seja íntegro, seja verdadeiro, as minhas palavras são bonitas ou não? Sim ou não? E se eu disser para você que eu não vivo isso, quer dizer o quê? Eu estou transferindo aquilo que eu entendo, aquilo que eu conheço, eu estou transferindo aquilo que eu entendi, que é uma forma saudável de uma vida que Deus deixou para cada um de nós, mas eu não tenho compromisso para viver. Eu só estou liberando palavras porque eu tenho um entendimento, e eu estou gerando, e se você pegar isso, claro que vai acontecer resultado, eles serão positivos, mas na verdade eu não vivo uma palavra, eu só entendo e a libero, porque eu não estou comprometido. E muitas pessoas embarcam exatamente nessa, entram em lugares onde estão vivenciando coisas, que pessoas estão falando muita coisa, e que se você analisar a vida, não estão vivendo. Nós recebemos algumas palavras aqui, e dentre essas, no final do ano, foram pontuais para nós. E uma dessas aqui, a pastora Miriam até ministrou sobre a palavra recriar. E nós estamos entendendo que Deus está fazendo coisas grandes aqui, porque Deus tem mudado vidas e histórias, e é de uma forma genuína. Eu, como pastor dessa casa, eu conheço as vidas que estão aqui, umas mais, outras menos, e outras quase nada. Mas para aqueles que têm nos convidado e nos deixado fazer parte,
Eu tenho visto cenário de pessoas que tinham uma sentença já. Já existia um plano no reino do Espírito do adversário de destruir famílias, e Deus permaneceu com que a família estivesse de pé. Filhos que já vivenciaram coisas aqui, é como se tivesse um plano já de morte, que se afogou, tivesse saído correndo para dentro do hospital, com um filho afogado, lá engasgado, e Deus mudou a história, devolveu vida, usou profissionais. Então, quando nós entendemos algumas movimentações que estão acontecendo, a gente está vendo muitas vezes o reino espiritual muito ativo, tanto para Deus abençoar, mas também é um levante do inferno. E nós recebemos algumas palavras, principalmente eu, esses dias agora, junto com o meu pastor, o pastor Vandes liberou algumas coisas, e nós buscando esse entendimento daquilo que Deus está pronto a fazer e realizar, e principalmente palavras específicas que nós, como igreja Casa Farol, carregamos como valores, como princípios de Deus. É aonde nós vamos ter como uma plataforma para nos movimentar. Você pode dizer amém por isso? Amém. E essa palavra recriar é dar uma nova versão, um novo aspecto ou uma nova abordagem ao que já existe. Você entendeu isso? Recriar. O que significa, pastor, a palavra recriar? O que está sobre a igreja Casa Farol? Recriar. E o que significa recriar? Exatamente pessoas que estão vindo com um contexto às vezes destruído, situações de adversidade, casamento está difícil, você nem sabe, você nem tem que se te perguntar por que você permaneceu firme. Situações, trabalho, empresa, você está lutando, fazendo um esforço tão grande para as coisas acontecerem. E Deus liberou essa palavra sobre nós, recriar. E o sentido da palavra é dar, olha só, dar uma nova versão, um novo aspecto, ou uma nova abordagem ao que já existe. Significa que Deus não vai pegar algo que vai nascer do nada. Não, Deus vai pegar a mesma matéria, Deus vai pegar o mesmo homem, Deus vai pegar o mesmo marido que Deus um dia te entregou, e Deus vai recriar a vida desse homem, para se tornar uma nova versão daquilo que já existe. Sabe, talvez você com a sua esposa também, que é difícil, debaixo de guerra, você está persistindo às vezes como um teimoso, mas na verdade é que você não quer abrir mão dos valores, você não quer abrir mão que um dia você fez promessas, você jurou, que você determinou dizendo: eu vou largar uma sentença sobre mim mesmo, eu estou disposto a ir com essa mulher até o fim, até que a morte o separe, e você está segurando ainda que seja difícil. Situações difíceis, às vezes é nas drogas, é no mundão, pais que sofrem, e Deus está liberando uma palavra, só que às vezes nós não entendemos, e por não entender, nós não nos agarramos àquilo que Deus está gerando. Se sobre nós existe uma palavra de recriar, Deus fazer de novo, do modelo certo, ao modelo de Cristo, com o que já existe, está sobre mim, sobre você. Essa é a esperança de um novo ciclo. Essa que deve ser a esperança de um novo calendário. É isso que nós temos que nos agarrar nessa noite. Uma nova oportunidade de fazer tudo de novo para a glória de Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? E a pastora também usou a expressão: Deus sempre tem uma promessa, e nós nos esquecemos dessa segunda instância. Processo, ninguém gosta de passar. Eu não sei você, vou falar por mim eu posso falar. Quem tem promessa de Deus fala assim, só quem tem. Se você não tem, quer dizer que você tem uma promessa. Se Deus te criou, um dia Deus te gerou, é porque Deus tem plano na sua vida. Você pode dizer amém por isso? Amém. Só que para a gente chegar ao resultado, que é o propósito, a gente vai passar exatamente pelo meio das circunstâncias, algo chamado processo. E depois que a gente passa, é tipo, a gente vai lá, planta, terrivelmente, cuida, né, alguns processos, colher todo mundo quer, mas plantar, né, e exatamente isso são as questões da vida. Deus tem uma promessa, passamos pelo processo para chegar ao propósito, amém? Eu quero estar falando nessa noite sobre o tempo. Quero falar sobre Eclesiastes, capítulo número 3. Quem está comigo aí, diga amém. Amém. Só alguns. Quem está comigo aí, diga amém. Amém.
Saudade, né, gente? Nós se vê aqui. Quem estava com saudade do culto, assim? Eita, faz assim, só quem estava com saudade. Se você não estava, nós vamos orar, Deus vai te acender o Espírito hoje. Eu estava com saudade, meus irmãos. É bom a gente ter um recesso, mas depois que a gente tem, dá uma vontade de vir para a igreja. Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo de número 1, 11, 12 e 13 já. Almeida Revista e Corrigida, tá, seu? Atualizada. Juan, eu acho que é, né? É o Juan, desculpem. Nos diz assim a palavra de Deus, versículo de número 1. Olha só o que Deus vai falar. Eu preciso, gente, escuta, antes de eu ler. Eu preciso que você me dê sua atenção. E eu preciso que você tome como de costume, mas que você mergulhe nessa palavra. Essa palavra pode mudar agora sim a sua vida. Essa palavra pode acender no seu espírito e fazer nascer coisas que você estava buscando, ou então que você já ouviu, mas nunca entendeu. Mas a partir desse momento, algo novo pode nascer dentro. Você pode dizer amém por isso? Amém. Então se relacione com aquilo que é bem provável que seja Salomão. Não há uma convicção, uma certeza, mas porém, há dentro dos estudos, né, a gente vai ler ali na biografia sempre dos livros, então há indicativos que seja Salomão que escreveu Eclesiastes. Então eu vou usar o que narrou o texto, enfim, o escritor, para mim não me comprometer, porque não tem como cravar o escritor de Eclesiastes, ainda que dizem que bem provável seja Salomão. Nos diz assim, o escritor então nos diz assim, olha só, vou ler devagar, número 1, Eclesiastes 3:1. Tudo. Então se é tudo, o que é tudo para vocês? Tudo é meio tudo é quase tudo é mais ou menos tudo é o que? Tudo. Então já começamos bem, então vai dar certo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo, o que diz aí? Propósito debaixo do céu. Amém. Até aqui nós falando um pouco sobre isso. Na verdade já nós iniciamos, né, falando a respeito daquilo que nós temos entendido para esse tempo. Pastor Vânios, hoje se encerra as primícias lá na igreja do apóstolo Luiz Hermínio, lá do Mevan, e nós conversando, o pastor Vânios, que é nosso pastor, pastorei nosso coração há 10 anos, pelo menos, e nós conversando um pouco por telefone. Ele falou essa semana nós fazer uma chamada de vídeo, e ele falou que uma das coisas que ele queria liberar sobre a minha vida nesse novo ciclo, essa arrancada então desse novo período, é que Deus está com um nível de urgência sobre o que Ele quer fazer. Um nível de urgência porque Deus quer fazer coisas extraordinárias, em que Ele está procurando pessoas comprometidas com aquilo que, quando Deus confiar, não se corrompam e eles entendam que é para externar sobre uma noiva. Então o nível de urgência que Deus tem vai gerar um senso de aceleração de coisas que vão acontecer. O que o pastor Vânios falou para mim são situações de Marcelo, pensa comigo, sabe a situação normal da vida, casamentos que demorariam, que às vezes vão lá e é tempo de discipulado, terapia e tal, trabalho, aqueles sonhos que demorariam semanas, meses, talvez demorariam um ano para nascer e acontecer. Deus, a partir desse tempo, está procurando pessoas que se comprometam, e vocês fazem parte disso como Casa Farol. Deus vai gerar um tempo de aceleração na vida de pessoas. Deus vai fazer com que pessoas, elas venham viver coisas muito rápido nesse tempo, porque é um senso de urgência de Deus, para que ministérios sejam ativados. Ele falou assim, pessoas com relacionamento, com casamento, vai dar um boom, uma verdadeira virada de chave em pessoas, em ministérios, em sonhos,
em projetos engavetados que vai vir para fora, porque no senso de urgência de Deus, Deus quer fazer coisas, e para Deus fazer o que Ele quer fazer, a matéria-prima são os seus filhos nesse tempo. E isso conta de todas as formas, como uma família estruturada, para viver para uma sociedade, para uma igreja ser uma igreja fortalecida, ministérios, em que está lá dentro, às vezes é um senso de falta de coragem, às vezes é um nível de despertamento para dizer, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. São pessoas, às vezes, que elas se colocam em xeque, a sua capacidade, e aí ela sempre vai se olhar, e ela sempre vai se diminuir, mas por que eu? E às vezes, há uma sensação que a gente vai olhando para o lado, foi isso que eu entendi, que a gente sempre está usando como meio de comparação, pessoas que estão à nossa volta, e a gente olha e parece que a gente sempre está olhando, que é dois extremos, né? Ou aquele que tem como é que tu fala que eu tenho, que eu sou muito, não é que eu sou, não é otimista, como é que é? Não, visionário não, que é tipo assim, para ganhar de mim vai ter que remar muito, como é que é o negócio? Autoestima, não, isso aí não, deixa eu, essa parte não, argumentador não, isso aí deixa, agora até eu esqueci, autoestima. A minha autoestima, ela é acelerada. Quem me conhece, eu tenho um perfil, se você quiser jogar comigo para o ímpar, cara, eu não posso ir para casa perdendo para ti. Nós vamos jogar bonito, cara, eu não consigo. Então minha autoestima, cara, eu ia dizer confessar o meu pecado, né? Não é pecado, porque falar a verdade não é pecado, né? Eu me sinto um cara bonito. Eu sinto que a minha casa, a minha família é a melhor família. A esposa mais bonita que existe é a minha. Os filhos mais abençoados são os meus. O cara mais cheiroso, você não sabe como eu adoro o cheiro. O cara mais cheiroso aqui sou eu. Agora você vai dizer, não pastor, eu não quero saber, estou falando de mim. Porque eu sonho muito, eu sou um sonhador. Quem já olhou o desenho do Pink e o Cérebro quando era pequeno? Faz tempo esse filme, né? Esse desenho, o Pink e o Cérebro. Quem já olhou aí para não me deixar sozinho, faz assim. Vocês olharam também, né? O Pink e o Cérebro, todos os dias, eles faziam um plano, nós vamos conquistar o mundo, nós vamos fazer, e quando sempre estava tudo errado. Mas o que acontecia no dia seguinte? Estava lá o Pink e o Cérebro de novo, nós vamos fazer, nós vamos acontecer, e tal, nós vamos ganhar o mundo. Era assim ou não era? Por quê? Porque tinha dentro de si uma esperança, sabe, uma chama. Às vezes você não vai conseguir apagar isso dentro de ti. São pessoas que têm um perfil a nível de conquista, o pouco para ele é nada. Porque ele quer vencer, ele quer construir, ele não se dá por vencido, até que o resultado daquilo que ele espera aconteça, ele não para, ele não aceita a derrota, ele não aceita o engano, ele não aceita a mentira, ele não aceita a sua vida, ele não aceita, por quê? Porque o pouco para ele é nada. Nós precisamos alcançar lugares, aí vem os planos, aí vem os projetos, e aí a gente fica acelerado nas coisas, sim ou não? Quem está entendendo aí, diga amém. E por mais que às vezes você se canse, você está disposto a entregar os pontos, você até dorme reclamando, murmurando, dorme chorando e bravo com Deus, mas aí amanhece o dia, você olha para fora, você olha para dentro e diz, não, eu não vou me entregar, eu não consigo, eu não posso, porque isso é me corromper comigo mesmo. Eu tenho sonho, eu tenho projeto, a vida é uma só e eu não vou desperdiçar. Sim ou não? Quem está me entendendo aí, diga amém. Amém. E o que o escritor está dizendo é o quê? Tudo tem o seu tempo determinado. E quando ele está falando que tem seu tempo determinado, ele não está dizendo que está tudo escrito e não tem como mudar. Ele dizendo que num ciclo operacional da vida, nunca o homem vai conseguir fazer com que resultados aconteçam de um meio diferente do que um meio natural. Ninguém vai conseguir plantar uma semente hoje e amanhã olhar para fora e já colher alguns frutos, porque ele vai ter que passar pelos seus processos. Ainda que ele saiba o que ele fez, ele sabe o que ele plantou, mas tem um meio natural para que os resultados aconteçam. E é isso que exatamente que ele está falando, tudo tem um tempo determinado. Só que nós não queremos às vezes nos dispor a viver os ciclos naturais. E aí que vem às vezes as revoltas em que a gente acaba passando.
E ele diz: há tempo para todo propósito. Quando ele está dizendo que há tempo para todo propósito, ele está afirmando através da Escritura que todos os sonhos, todos os nossos níveis de engajamento, todos os nossos meios de conquistas da vida, ainda que a gente então no começo do versículo entendeu que é um tempo determinado, mas ele está dizendo que isso vem por meio de propósitos. Ele está dizendo que só vai acontecer, por entre linhas falando, debaixo de um propósito de Deus para aquilo que Deus quer gerar para a vida de cada um de nós. E quando nós entendemos isso, é que dá um senso legal e legítimo de nós buscarmos a Deus. Porque nós estamos dizendo que não é simplesmente como um benefício próprio de vida. Eu quero que você leia juntamente comigo o versículo 11, se você puder botar ali, Juan, 11, 12 e o 13, para nós entendermos. Olha o celular, por favor. Eu boto aqui em cima para não ver. Olha só o que fala no versículo de número 11. Depois disso, no versículo 1, olha o que o escritor diz: tudo fez Deus, o quê? Formoso no seu devido tempo. Tudo fez formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que ele se possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. O 12. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a sua vida regalada em níveis de abundância. É isso que está dizendo. Nada há melhor, olha só que lindo isso. E o 13. E também que é o que? Dom de Deus, que possa o homem comer, beber, desfrutar o bem de todo o seu trabalho. E aí você sabe qual é o significado da palavra dom? Qualidade inata, natural, aptidão e talento. O escritor aqui ele está falando que ele chegou a usar dentro de algumas expressões dizendo que não há nada melhor, o 12, sei que não há nada melhor para o homem do que regozijar-se, alegrar-se, de levar a vida debaixo de uma abundância. É isso que o homem está buscando. Se é Salomão que é o escritor, ele está dizendo que o homem corre, o homem busca viver isso. É legítimo, é íntegro o homem viver, que é uma expressão de íntegro, é ser inteiro. Ele não é uma versão de algo pela metade, ele é algo inteiro, é uma busca por inteiro. E aí depois ele diz então, e também que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber, desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Peraí, quer dizer o que? Não é uma questão de capacidade apenas. Você viver bem na terra, e aqui está falando de coisas naturais. Você consegue entender que é um meio natural de um ser humano viver? Ele não está falando de coisas do reino do Espírito, profético. Ele não está falando de um campo sobrenatural, um meio natural. Que ele está dizendo que o homem busca isso, e Deus dá para aqueles que têm o dom, que sabem viver, que tem uma leitura. E o dom então significa exatamente qualidade inata, natural, aptidão e talento. Deus deposita no ser humano o dom de ele poder ter o discernimento, fazer, sabe, pessoas que talvez você conheça que sabe fazer negócio, sabe aquela pessoa que sabe fazer negócio, o cara faz cada negócio assim que é sobrenatural, o cara vende, ele compra assim, ele faz o seu patrimônio acontecer. Ou o cara que bota a mão, se o cara, ele abre um mercado, dá certo, ele sai do mercado, ele vai para uma outra extremidade, ele abre uma revenda de carro, dá certo, ele abre uma oficina, dá certo. Aonde o homem vai, o que ele bota a mão, as coisas acontecem. Vocês conhecem pessoas assim, sim ou não? É um dom que Deus dá para alguém, porque Deus está dizendo que é um cumprimento de um propósito em que Deus tem para a vida do ser humano, para que ele possa se regozijar de uma forma abundante, que é uma vida, como fala aqui, regalada, que é uma vida em que ele vai desfrutar, celebrar coisas grandes, de homens e mulheres que entenderam por meio de algo chamado propósito de Deus, em que as suas movimentações vão descrever exatamente o que está sobre a sua vida.
É um homem que tem o dom, porque quando você vai avaliar pessoas que vivem fora desse âmbito, pessoas que é o contrário de tudo isso. Aí vem a expressão de um calendário, vem ano e vai ano, vem ano e vai ano, e se você conversar com a pessoa, é o mesmo diálogo sempre. Já se passaram 3, 4, 5 anos, ou sabe aquelas pessoas que você viu há muito tempo, depois de 6 anos, 8 anos, você vai conversar com a pessoa está exatamente igual, e você pode dizer assim, mas pastor, qual o problema de ela estar exatamente igual? Quantas, nesses 8 anos, 6 anos, 5 anos de vida, cada dia é uma nova oportunidade de fazer tudo novo de novo, você entendeu isso? Diga amém. Poxa, Deus todo dia nos dá uma nova chance, todo dia nós temos uma nova oportunidade. Você pode estar comigo que nem o pinto cego, hoje vamos fazer tudo acontecer, e vai dar tudo errado no final do dia, mas amanhã você vai de novo, e depois da manhã você vai de novo, e depois passa o dia você vai de novo, porque você não vai se entregar, você entendeu, você sabe o que está sobre a sua vida, e é exatamente isso. Aí você vai conversar com aquela pessoa, depois de tantos anos ela está exatamente igual, pode ser que ela não regrediu, mas ela não evoluiu, e a pergunta a se fazer é, o que tu fez com o teu tempo? Se é o tempo de Deus para todas as coisas, meu Deus, você, sei lá, bateu com a cabeça, ficou 6 anos em coma, porque a sua vida não mudou, você não construiu, você não adquiriu, você não evoluiu, a sua vida permanece a mesma, e talvez esse é o problema. Se você vai olhar no outro campo, você vai dizer, mas eu não regredi, mas o maior prejuízo é isso, você não se moveu, você não avançou, você não conquistou, a sua vida é a mesma, quando fala a teu respeito, não tem novidade para falar, ninguém consegue dizer para você que você é ex alguma coisa, você não é ex de nada, você continua o mesmo, talvez com os mesmos pecados, com as mesmas práticas, nas mesmas malandragens, você não mudou, você não evoluiu, não agregou na sua vida, você está igual, e esse é o problema. O que você tem feito, talvez é isso, nesse tempo, quem conhece essa palavra sabe, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de abraçar, há tempo de afastar-se de abraçar, é a continuidade do capítulo de Eclesiastes, capítulo 13 em diante. Está dizendo que existem esses ciclos naturais para a vida do ser humano, em que todo mundo vai ter que cumprir. Significa que se você está plantando, eu tenho uma pergunta para te fazer, por que você não colhe então? Por que se você plantou, por que você não colhe? Talvez se você, há tempo de chorar, mas por que você nunca consegue sorrir? Há tempo de abraçar e há tempo de afastar-se de abraçar. Talvez o problema de muitos também é esse, abraça tanto que não larga mais, porque não ousa sair da zona de conforto. Ele abraçou tanto, ele firmou tanto, ele acreditou tanto, ele mergulhou tanto que não sai, é o filho que não sai de casa, é o pai que não deixa o filho ser filho, é o pai que corrompe o meio natural de gerar uma identidade para a vida de um filho. E isso é tão importante que eu vou falar um pouco sobre mim, agora que lembrei disso, que a vida da Mico, posso falar, né? A construção de identidade, que não deixava a Mico fazer nada sozinho. Posso? O pastor Vandes chegou um dia na minha casa, e eu estou caminhando para o fim, por causa do horário. Eu fui um filho bastardo, em que, na ausência de pai, só minha mãe me criou, junto com meus avós no começo, e eu não tive pai. Então essa ausência gerou uma lacuna dentro da minha vida, em que eu tinha uma dificuldade então de gerar para a vida dos meus filhos, porque eu era movido por medo, eu era movido por insegurança, eu era movido, sabe assim, era um homem que ele tinha medo de tudo, eu não queria deixar faltar nada para Mica, naquele tempo a gente chama só Micael. Eu me movia querendo substituir tudo aquilo, sabe aquela pessoa que vive uma extremidade, esse é o problema, aí é o meu. Tudo que me faltou, eu como pai queria suprir na vida da minha filha. Quem nunca ouviu isso? Ou puder, talvez um dia você falou, os meus filhos nunca vão passar o que eu já passei. Os meus filhos nunca vão viver, nunca vão sentir falta daquilo que um dia eu sofri quando eu senti.
E a gente agora quer transportar para a vida dos filhos, não fazendo o que é certo. Porque a questão aqui não é o efeito, o que está acontecendo, é a maneira como a gente se comporta. Então o que eu queria? Como eu entendi o que era caminho de dor, caminho de ausência, eu sei o que é chorar e não ter pai, eu sabia o que era, né, necessidade de não ter. Então automaticamente queria transferir tudo ao contrário para a vida da Mica. E é exatamente isso, quando nós não entendemos que tudo tem seu tempo, e é tempo de abraçar e afastar-se de abraçar. Eu era um cara, para resumir aqui, eu não deixava a Mica ir sozinha para o colégio. Quem conhece ali onde eu trabalho, onde eu morava, da escola, é pertinho. Quantos minutos dá? 10 minutos ali, não tem faixa, nada por dentro. E aí o pastor Vânios passou uns dias na nossa casa, discipulando, e ele analisando a nossa movimentação. O pastor Vânios discipulando, chegou um momento que ele disse para mim: Marcelo, tu como pai está roubando a identidade da Micaele, tua filha. Eu disse: como assim? Tu não está deixando a Micaele ter uma identidade de quem é a Micaele. Eu disse: não, peraí, como assim? Não entendi o que tu está dizendo. Cara, tu tem medo. Ele começou a analisar, e eu quero ser rápido aqui na questão. A Mica foi uma pessoa que ela nunca rodou na escola. Recuperação, acho que deixa pra lá, né? Se pegou, não sei. Não, né? Mica sempre foi uma pessoa exemplar nas coisas. Nunca rodou, sempre foi certinha. Agora está na faculdade, fazendo tudo direitinho como o pai ensinou. Só que a Mica, quando nós íamos fazer as provas, escute isso. Escute, você que é pai e mãe, escute isso. Não estava no esboço isso, mas acredito que é Deus que vai falar alguma coisa aqui. Nós íamos dentro do carro, a Mica: pai, ora por mim. Eu ungia a Mica com óleo, eu orava sobre a vida da Mica. Filha, vai dar certo. Tu estudou? Estudei. Tu repassou? Tudo certo, as matérias, tudo certo. Eu parava o carro na descida da escola, e eu tinha que continuar orando. Ela fechava o olho, eu tinha que botar a mão na cabeça dela e orar. Qual o problema? Insegura. Porque no histórico dela nunca tirou nota vermelha. A Mica nunca teve problema de nada. A Mica sempre foi uma menina exemplar, obediente. Eu não tenho queixa sobre ela. Sempre nos honrou. Vai muito mais além do que obedecer. Muito mais além do que obedecer a honrar. Sempre nos honrou, sempre foi uma menina exemplar. E até hoje é, para a glória de Deus. Só que eu estava substituindo as minhas faltas, os meus medos, as minhas inseguranças, jogando tudo nela, querendo fazer tudo o que era certo, mas pelo meio errado. Então eu estava roubando dela a identidade, sem eu me entender sobre isso, gerando insegurança, o medo, e ela estava se tornando reflexo daquilo que um pai vivia, de um meio ausente, de uma lacuna que foi gerada, e eu transferindo para ela. E nesse momento eu não estava deixando ela se tornar uma flecha, porque a Bíblia vai dizer exatamente isso, que eles são os pais, que como os filhos que tem na sua aljava, quando ele se prepara como um arco, que ele coloca o filho, e ele se prepara para lançar o filho. Então necessariamente o filho vai cumprir uma etapa, um ciclo na nossa vida, de um meio natural falando, não sei que seja um ministério, de ficar só. Paulo já aconselhou isso, mas se não consegue antes de se abrasar, então que casa. E eu estava exatamente gerando essa lacuna que estava na minha vida como um ato de uma forma equivocada e de um erro sobre ela. E talvez isso estava ocasionando e eu não me parei por conta. Só que você acha que foi fácil no dia seguinte eu deixar ela ir a pé sozinha? Porque o meu medo que alguma coisa acontecesse, eu tinha medo que alguma coisa faltasse, eu era inseguro. Vai que a Mica precise de um pai, como um dia eu precisei e não tive, e eu não vou estar lá no meu desespero. E o pastor Vânios disse: se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela, o que nela trabalha. Se a Mica, tu entregou ela para Jesus, tu não chegou no altar e disse: Jesus, eu entrego a Mica nas tuas mãos, a Mica é tua, obrigado por eu como pai poder conduzi-la na terra, mas ela não é minha, a Mica é tua. Tu não fez isso? Fiz. E por que hoje tu está tomando a Mica de volta, se ela é de Deus? Tu acha que tu tem poder de todo o tempo fazer, cuidar, guardar ela? Vai chegar um momento que tu não vai estar lá, e se Deus não guardar e Deus não fizer, tu acha que tu tem condições de fazer alguma coisa? Não. Então deixa ela ter uma identidade, deixa a Mica vir para fora. Quem é a Micaele, para falar a verdade? Eu não sabia mais o que dizer naquele momento, porque eu vi exatamente isso.
criando um filho debaixo de uma administração daquilo que eu estava transferindo as minhas dores, as minhas angústias. E às vezes nós como pais não entendemos isso. Por isso que Deus te trouxe para cá para falar contigo. Você crê nessa noite? Diga amém. Amém. Há tempo de abraçar e há tempo de afastar-se de abraçar. Há tempo de plantar. Nós não podemos já amanhã querer colher. Temos que passar por algo chamado processo de Deus. Tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de chorar, dizer, pastor, está difícil, é angústia, é prova, é choro, não é fácil, sim, mas a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. O que significa amanhecer? É um novo dia, é uma nova oportunidade. Novamente, você não vai esquecer, lá vem o pique e o cérebro, deu tudo errado hoje, dormiram, mas amanhã estão lá fazendo plano, vem cá pique, vem cá cérebro, nós vamos conquistar o mundo, nós vamos fazer, porque nós nascemos para isso. Você pode dizer glória a Deus por isso, pelo amor de Deus. Você nasceu para cumprir o propósito de Deus. Existe uma razão para a qual Deus um dia te criou. E se nós não entendermos isso, nós vamos estar marchando, nós vamos estar patinando exatamente nesses lugares. Porque nós não entendemos o Eclesiastes capítulo 3. Nós não conseguimos nos relacionar que tudo, como você repetiu, tem o seu tempo. Você vai querer acelerar processos. Você vai querer comer. Você plantou uma semente de bergamota, tangerina para alguns aí. E ela tem uma estação certa para você comer. Se você, quando ela nasceu, cresceu e ela está no pé, existe algo que identifica o momento de você desfrutar dela. Se ela estiver verde, você comer um limão e uma bergamota não faz diferença. É azeda, sim ou não? Mas quando ela está amarelinha, bonita, vistosa lá, e você vai no pé e busca e tira aquela casca e você come, é uma fruta doce, maravilhosa de se comer, sim ou não? Só que se você for acelerar o processo, se ela estiver verde no pé, e você for lá e pegar ela e comer, porque ela é uma bergamota, ela não é limão, e você, não, eu não estou comendo limão, é bergamota, eu plantei pé de bergamota, porque não é um limão, mas ela está verde, e ela está dizendo, ainda não é tempo, ainda não é hora, e você acelerou o processo, e você, não, quero saber, vou comer, o resultado é como se estivesse comendo limão, sim ou não? Porque você não respeitou o tempo, você não respeitou o processo, e você vai ser penalizado por isso. Então entendam algo, existe uma expressão de uma narrativa na parte de Deus que descreve exatamente tudo da forma e da maneira com que Deus quer nos comunicar. Só que por nós não entendermos, não prestarmos atenção naquilo que a palavra está nos comunicando, é que nós estamos comendo bergamota com a sensação de estar comendo limão. Estamos fora de uma estação, estamos vivendo fora de um tempo, e estamos sendo penalizados por isso. Para finalizar então, o 12 já falamos, que a busca do homem é regozijar-se e levar a vida regalada em abundância. Aí o 13 é demais, como já falamos, e também, que é dom de Deus, Deus empodera o cara, Deus dá uma graça à vida dessa mulher. Todo mundo quer estar perto dela, todo mundo quer estar perto do cara, porque o cara tem um dom, ele sorri para tudo. Tu olha para a vida da pessoa e diz, não, esse cara não tem problema, não, esse cara é sobrenatural. Você olha para a vida dessa mulher, ela é demais, ela é uma mulher sobrenatural, porque eu olho e ela não tem problema, ela está sempre sorrindo, ela sempre tem uma palavra de ânimo, ela está no meio das pessoas sempre gerando palavra de vida, ela nunca se entrega, ela é avante, ela prossegue, é uma mulher diferente, é um dom de Deus que está sobre ela. E aí o que faz esse dom? Para comer, beber, desfrutar o bem de todo o seu trabalho. O que significa aqui, pastor, para concluir? O trabalho significa o tempo que investiu. O trabalho significa o tempo que ela se ofertou, o tempo que ela se dedicou. Ela gastou tempo para ser mãe. Ela gastou tempo para ser... Ele gastou tempo para ser pai. O casamento do cara é uma bênção, sabe por quê? Porque ele tem o dom, ele entendeu, ele investiu tudo na sua esposa. A esposa da mesma esfera, ela entendeu isso, e ela gasta, aí ela vive, ela escuta, através do dom de Deus,
ela vai comer, beber e desfrutar o quê? O bem de todo o seu trabalho, de todo o seu investimento. Então, a partir de agora, você começa a olhar e ver, meu Deus, será que Deus ama mais esse cara? Será que Deus ama mais essa mulher? Não, está sobre ele, está sobre ela, o dom de Deus, porque ela respeitou, ela viveu todas as etapas, e hoje ela aprendeu, e hoje desfruta e celebra do dom de Deus todos os benefícios dessa terra. Amém? Se coloque de pé.